Olá, gente, tudo bem? E aí, como é que estamos? Queria dar aquele abraço, como sempre a gente faz aqui nas nossas aulas de língua portuguesa, para os alunos do 5º ano que estão aí na zona rural, os alunos aqui da zona urbana, tá ok? Abraço aí a todos os teresinenses pela passagem aí do dia 16 de agosto, aniversário da nossa querida Teresina, né? Sintam-se orgulhosos de estar nessa cidade, ok? Cidade quente, mas quente de acolhedora, beleza? Hoje nós vamos continuar na nossa aula aqui do 5º ano o assunto que a gente já viu. Só que a gente vai dar um outro sentido para ele, que é texto científico. Só que a gente vai trabalhar hoje coesão. Então a gente vai entender o que é isso, ok? Então, aquela dica. Procure o seu cantinho, seu livro, que você vai precisar dele, seu caderno, lápis, ok? Fica aí no seu cantinho, não perde a aula, porque vai ser muito bacana, ok? E lembra-se, perdeu alguma aula? Pede o link lá ao seu professor, tá? Uma porrinha mesmo, se não tiver o link publicado lá nos grupos de WhatsApp, pede o link para que você não possa perder nenhuma aula, ok? As aulas são sequenciadas, se você perde uma, você vai perder o pique da coisa. Vamos lá então? Nossa habilidade de hoje, reconhecer os elementos coesivos, no caso pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, possessivos, demonstrativos, advérbios e sinônimos, identificando repetições ou substituições que contribuem para a compreensão textual. Gente, isso aqui, a princípio, a gente olha e diz, é chato, mas não é, ok? Olha só, eu vou mostrar para vocês que não é. Eu já estou usando um pronome, eu. Tá vendo como não é complicado? E a nossa língua, a gente está praticando isso aqui basicamente todas as horas que a gente fala. Na sua casa aí, quando você fala com sua mãe, quando você fala com seu pai, com seu irmão, com seus parentes, você está praticando língua portuguesa. Vamos lá para a nossa aula da leitura? Vamos lá. Olha, esse nome que está aí, a culpa é da sucatona, parece esquisito. Mas vamos ler para a gente poder entender o que é sucatona? Por isso que é bom a gente estar ligado aqui nas aulas, porque tem termos, palavras que têm um significado e que muitas vezes a gente está lidando com essas coisas, só que a gente não reconhece pela palavra. É o caso da sucatona. Vamos lá então? Acompanha comigo então. Por fim, os pesquisadores analisaram as antenas do mosquito doméstico e do mosquito da floresta. Como a antena é o órgão responsável pelo olfato do inseto, a equipe acreditou que ali estaria a resposta para a preferência ou não de cada tipo de mosquito por sangue humano. Tá vendo? E não é que eles acertaram, é justamente na antena que está localizado o gene 0R4 que se liga à sucatona. Olha aí. Substância exalada pela pele humana. Assim, o gene 0R4 é quem ajuda o mosquito da dengue a identificar se há um humano por perto. Curioso, né? Os cientistas já sabiam que o mosquito da dengue era atraído pelo cheiro do corpo humano, mas não sabiam qual gene estava envolvido nisso, explica Caroline. Segundo a pesquisadora, quanto mais soubermos sobre os genes envolvidos na atração do A aegypti, pela pele humana, mais fácil será desenvolver repelentes que impeçam esses mosquitos de nos morder e transmitir doenças como a dengue e a febre amarela. Gente, olha, é muito interessante a gente ler um texto como esse, porque daí a gente vai perceber como é que os mosquitos, de repente, vem a picar uma pessoa e outra não. Digamos que você esteja ao lado de outra pessoa. É muito comum, às vezes, a gente ver que aquela pessoa que estava do lado da outra foi picada e a outra não. Por quê? A resposta está aqui. Exatamente por causa da sucatona, que é o cheiro que nós, seres humanos, exalamos e que atrai a fêmea do mosquito egípcio, que é exatamente ela que transmite a dengue e a febre amarela. Tá vendo? É por isso que quando a gente usa repelente, aquele repelente específico, o que acontece?
O mosquito, ele não consegue identificar o cheiro do humano, então ele não consegue identificar onde está o humano, a pessoa. Porque o odor, o cheiro do repelente confunde o mosquito. É por isso que a gente também tem que estar tomando banho direto, viu? Para não ficar com aquela caquinha aí, cheiro ruim, de repente ser atração para o mosquito da dengue, ok? Vamos lá então. Isso aqui é a sulcatona. Isso aqui é o gene que atrai, o cheiro que atrai o mosquito da dengue. Essa foi a conclusão de um estudo publicado na última edição da revista Nature, que mostra que a sulcatona, uma espécie de vapor químico isolado pela pele humana, é a principal razão pela qual os mosquitos se atraem pelo sangue humano. Nós fornecemos o estilo de vida ideal para os mosquitos. Está vendo aí? Por isso que é necessário a gente sempre estar tomando banho, para que a gente não possa, sobretudo nesse tempo de chuva, que geralmente tem chuvas escassas, né? Que aparece o mosquito da dengue. Então é por isso que a gente tem que estar sempre prevenindo-se através da higiene pessoal. E aqui é o modelo, a demonstração da sulcatona, do gene da sulcatona, ok? Bom, vamos lá. Eu queria que vocês pegassem agora o livro Apps, que é o seu livro aí, que você está com ele aí do lado, que eu pedi. Por isso que eu falei naquela hora, logo no início da aula, você vai precisar do livro. Agora, então vamos lá. Você vai localizar a página 85 e 86 e vamos ver a questão 2, ok? Abra aí. Página 85 e 86, questão 2. Beleza? Tudo bem? Podemos passar? Vamos lá. Então, na questão 2 diz assim, isso aqui é o que está no livro de vocês. Lá na questão 2, na página 85, nós vamos responder questões a partir da 2, da página 85 e 86. Então vamos lá. A internet, veja um trecho de outro texto informativo sobre elefantes. Ele foi escrito pela bióloga Mara C. Marx e publicado em um site. Por que ele está dizendo que aqui da internet? Porque isso aqui foi tirado da internet. Então você tem um texto aqui que fala sobre os elefantes. Saiba tudo sobre o elefante. Ok? Então esse texto foi publicado na internet, provavelmente aqui no blog Terra, né? No site do informativo Terra, pela bióloga Mara C. Marx. Ok? Vamos lá. Saiba tudo sobre o elefante. Vamos lá. Nome popular, elefante. Nome científico, elefante africano é Loxodonta africana. Ó, professor, mas o que é o nome científico e o que é o nome vulgar ou nome comum? A gente chama elefante, gente. Mas dentro do princípio científico, ou seja, dentro do grupo dos cientistas, o elefante ele é conhecido como Loxodonta africana, ok? Bom, hábitos alimentares dos elefantes. 3/4 da vida do elefante são devotados à procura por recurso de comida e água. E olha que eles comem muito. A dieta é estritamente herbívora, ou seja, a partir de vegetais, né? Legumes, vegetais, folhas, etc. A maior parte dos elefantes consome entre 70 e 150 quilos de comida e 80 a 100 litros de água por dia. Gente, é muita água, ok? Além de ser muita comida também. As acácias estão entre as folhagens e frutas mais consumidas e favoritas dos elefantes, ok? Se eles vivem na mata e são herbívoros, então eles vão se alimentar de folhas da própria mata, da própria floresta, ok? Bom, tamanho. O elefante africano é o maior deles, medindo entre 7 e 8 metros de cabeça e corpo e 4 metros de altura. Então, você mede assim, ó, tá? 7 a 8 metros, que a gente pode chamar de largura, e altura, ok? 4 metros de altura. É muito grande. As orelhas são enormes e podem alcançar metade da altura do indivíduo. Peso. Chega a pesar 7 toneladas. São 7.000 quilos. Isso, 7.000 quilos. A longa e flexível tromba apresenta 2 dedos na ponta e pode pesar até 200 quilos. Só a tromba do elefante, imagina, né? Ok? Bom, esse texto, como já foi falado lá, é da Mara C. Marx, foi publicado lá no site da revista Terra. Vamos lá.
Letra A, vamos lá para as perguntas, que está no livro de vocês. Escreva 2 informações que você encontrou no texto escrito pela bióloga. Aí eu já coloquei aqui a resposta, tá? Se você já tiver feito, acredito que não, mas então tem aqui a resposta. Então a resposta pessoal, é uma resposta pessoal. Possibilidades. Nome científico, quantidade de água que os elefantes consomem, as acácias como alimento favorito, o peso da tromba e etc. Então, são informações que a gente tem lá no texto sobre os elefantes. Nome científico, quantidade de água que os elefantes consomem, certo? Quantidade de alimentos e o peso da tromba, ok? Bom, letra B, em dupla. Bom, aqui você pode fazer aí, sozinho, ou você pode se juntar com o seu irmão, ou pedir ajuda do seu pai ou sua mãe, tá? Leiam juntos o quadro com as informações encontradas nos textos da revista, do dicionário e da internet. Então vamos lá. Nome popular. Nome científico. Nome popular, elefante. Nome científico, Lexodonto africano. Tamanho, 3 a 4 metros de altura. Peso, 5 a 7 mil quilogramas. 5 a 7 toneladas. Alimentação, herbívoro, folhagens, vegetais, frutas. Habitat, onde vive? África e Ásia, tá? Esses elefantes africanos não tem aqui no Brasil e nem na América do Sul. Características: tromba comprida, orelhas grandes, pele enrugada, pernas e pés fortes, presas de marfim, dorme em pé, interessante. Toma banho de lama, abana-se com as grandes orelhas, tem boa memória, tem medo de abelhas, faz cerca de 90 kg de cocô por dia. Meu Deus, é muita coisa. Por isso que tem um ditado que diz assim: rapaz, aquele sujeito tem memória de elefante. Está se referindo porque exatamente o elefante, ele tem uma boa memória. Aí a gente pegou esse ditado e trouxe para nossa realidade aqui. Agora, saber que faz 90 kg de cocô por dia, não vou nem comentar, tá? Vamos lá. Letra C. Assinalem de onde veio cada uma das informações. Então, primeiro, o tamanho veio de onde? Da revista, veio do dicionário e da internet, tá? Vamos ver o peso. O peso veio de onde? Foi coletado onde? No dicionário, na internet. A alimentação foi na revista. Essa informação está na revista, está no dicionário e está na internet. Habitat, ou seja, onde ele vive. Dicionário, só no dicionário. Características, está na revista e no dicionário. E, por último, os hábitos, somente na revista, ok? Então, não tem muita dificuldade, não. Agora olha para cá agora, tá? A gente começou falando lá na nossa habilidade que a gente ia falar um pouco sobre a questão coesão, mas também falar dentro da coesão sobre os elementos que constituem a nossa fala, que no caso aqui a gente está falando sobre pronomes pessoais do caso reto. Então, são aquilo que a gente usa para a gente poder se comunicar, tá? Nada de nós vai, nós vem, nós vão, não. A gente tem que aprender a falar corretamente, até porque a gente está dentro de uma escola. Vocês estão aprendendo, então tem que primar por essa boa fala, tá? É horrível, gente, quando você ouve alguém, um aluno diz assim: professor, nós vai para onde? Nós vem, né? Até no ouvido fica ruim. Então, eu, tu, ele. Pronomes pessoais do caso reto. Nós, vós, eles. Pronome pessoal do caso reto, só que aqui é singular e aqui é plural, ok? Eu não posso dizer assim: nós vai para a escola hoje? Não posso. Nós vamos. O verbo ele tem que combinar com o pronome. Se o pronome está no singular, o verbo também vai estar no singular. Se o pronome está no plural, o verbo também vai estar no plural. Vamos lá? Bom, assinale. Sublinhe o pronome pessoal e assinale no quadro ao lado a classificação correspondente. Então vamos lá. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Primeira pessoa do singular, eu, tá? Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa do singular, ele. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Como assim também lá, na terceira pessoa pode ser ele ou ela, tá? Então, eu adoro nadar na piscina. Eu vai estar na primeira pessoa do
do singular, ok? Nós construímos um castelo de areia. Nós vai estar onde? Singular na primeira pessoa, tá? Ok? Ele joga bola muito bem. Ele, terceira pessoa do singular. Então, para cá. Tu gostas de brincar. Tu, segunda pessoa do singular, tá? Bom, aí você preenche, tá? Corretamente, de acordo com o pedido. Agora vamos para cá. Caça-palavras. Procure no diagrama abaixo os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vamos ver aí? Será que apareceu ali? Olha para cá. Apareceu o que aqui? Eu, tá? Vamos ver outro? Tu, teu. Vamos ver outro? Ele, tá? Vamos lá? E aqui, nós, na vertical. O outro? Vós, também na vertical. Então, nós já temos o quê? Está faltando um, né? Porque são 6. Vamos ver o último. Eles, também na vertical. Ok? Beleza, gente? Então, facinho, sem problema. Vamos lá. Primeira pessoa, eu, primeira pessoa singular. Daqui agora. Nós, primeira pessoa plural. Ele, terceira pessoa singular. Tu, segunda pessoa singular, tá? Bom, finalidade do gênero. Olha só, quando a gente fala texto científico, e aí a gente falou que ia falar sobre texto científico, a gente já falou sobre a questão da coesão textual, nós já falamos sobre pronomes pessoais do caso reto, tanto no singular como no plural, e agora a gente vai falar um pouco sobre texto científico, para a gente poder entender um pouquinho. A gente já falou em outras aulas, mas não custa nada a gente relembrar. Então vamos lá. Qual é a finalidade do gênero de um texto científico? O texto de divulgação científica, o objetivo é transmitir um conhecimento de natureza científica. Ele não é um texto comum, ele não é um texto informal, ele é um texto formal. Claro que existem textos bem informais que dá para a gente entender perfeitamente, tá? No texto em questão, há ainda a preocupação do autor em defender a ideia de que o homem é descendente de macacos, teoria defendida através de exemplos e pesquisas. Bom, isso aqui é uma ideia, está presente, né, na ciência e está presente também nos textos científicos. Vamos lá. Característica do gênero artigo de divulgação científica, ou texto científico. É escrito por especialistas. Ó, eu sou professor, tá? Eu não sou formado em química, não sou formado em farmacologia, não sou formado em medicina, tá? Não sou biólogo. Então, se eu quiser escrever um artigo, tem que ser dentro da minha área, no caso seria educação. Eu não vou poder escrever um texto dentro da área de medicina, porque eu não sou formado em medicina, eu não sou especialista, tá? Eu não sou biólogo, eu não sou zoólogo, eu não sou botânico, tá? Eu não sou advogado. Então, cada especialização, no caso aqui, tem que ser, essa publicação tem que ser feita por um especialista. A linguagem predominante é a formal. É um texto escrito para o público em geral, para a ampla divulgação de um conhecimento científico. Geralmente é um texto escrito para publicação em revista. Tem como principal objetivo expor um conhecimento científico. Apresenta em sua composição imagens, gráficos, fotos, ilustrações, etc. Estrutura textual. Tem a estrutura construída por uma ideia, somente uma afirmação, um conceito desenvolvida por meio de provas. Texto científico tem que ter afirmação, mas tem que ter provas concretas. No caso aqui a gente falou sobre a sucatona. Linguagem. Apresenta uma linguagem clara, objetiva e geralmente impessoal. Emprega a variedade padrão da língua com presença de termos e conceitos científicos relativos a uma ou mais áreas do conhecimento. Os verbos predominantemente no presente do indicativo, tá? Então, eu vou, tu vais, essa coisa aí. Texto científico, breve. Ele é claro, ele é conciso, tá? Ele é breve, ele é claro, ele é conciso. Então, vamos lá, olha para cá. Texto científico. O que significa um texto científico com característica de ser breve? Significa que
se deve dizer somente o que seja necessário e nunca aborrecer o leitor. Então, se eu vou escrever um texto científico, eu não posso ficar caraminguando, né, como eu falo, ou então enchendo linguiça com o texto. Não, eu tenho que ser breve, claro e objetivo. Eu tenho que colocar os fundamentos da minha argumentação, eu tenho que colocar o problema, eu tenho que colocar o argumento e tenho que colocar a solução. Claro, o que é um texto científico com clareza? Significa que é necessário escapar do rebuscado das palavras difíceis que não fazem parte do nosso cotidiano. Então, se eu for escrever um texto científico, gente, jamais eu posso colocar palavras complexas, palavras sem sentido, palavras que, para a gente poder entender, tem que ir no dicionário, tá? Ele tem que ser, no caso, palavras bem simples. Agora, não precisa ser coisas assim, vulgar, né, como a gente chama. Não, tem que ser simples, para que o leitor possa entender facilmente o que o autor do texto quer dizer. O que é, dentro do texto científico, concisão? Um texto conciso. Significa que é necessário usar somente as palavras necessárias para expressar uma ideia e tirar tudo aquilo que sobre o desnecessário, o excesso. Então, olha para cá. Se eu vou escrever um texto, e esse texto ele mistura muita coisa, ele não tem coesão, ele não tem sentido, tá? As palavras, sobra palavra. Então, isso é um texto complicado. E geralmente o leitor nem vai perder tempo em ler, porque na medida que ele começa a ler, que ele acha chato, ele já deixa o texto de mão. Ele já coloca para o lado. Tá? Esse texto aqui está chato, não quero ler não. Então, o texto científico ele tem que ser breve, claro e ter concisão, ou seja, ser bem conciso, tá? Gente, olha, isso aqui também serve quando você vai produzir um texto, tá? Quando você vai produzir um texto, esse texto ele tem que ser breve, claro e conciso. O que é um texto breve, professor? Pode ser um texto de 10 linhas? Pode. Pode ser um texto de 15 linhas? Pode. Pode ser um texto de 20 linhas? Pode. Pode ser de 30? Pode. Só que ele tem que apresentar o problema de forma breve, clara e concisa. Breve também aqui não significa dizer que seja um texto apenas com 5 linhas, não. Não é isso. Isso não é um texto, isso é um parágrafo. Tá? Texto, ele tem que começar, ele tem que desenvolver e ele tem que concluir. Beleza? Não pode ser meramente simplório ou vulgar. Um texto que você começa, a gente não sabe se você está desenvolvendo e muito menos se sabe se tem fim. Beleza? Bom, golfinho. Todo mundo pensa que o golfinho é um peixe, mas não é. Gente, esse texto aqui, eu não vou ler ele todo, porque eu vou pedir na aula, tá? Que vocês leiam esse texto e você vai responder essa pergunta aqui, ó. Qual o nome que se dá ao termo indicado pela seta? Está se referindo a quê? Esse termo aqui se refere a quem? Aí você diz lá, não, professor, o golfinho. Beleza, acertou de primeira, tá? Outro texto que eu não vou ler, tá? Vocês vão ler nos slides quando você estiver revendo a aula. E aí, o termo indicado pela seta está fazendo referência a quê? Ó? Mandando-os. Mandando-os. A gente está falando sobre pronome. Então, mandando-os. A poluição do ar é uma das principais causas do aquecimento. A superfície terrestre reflete uma parte dos raios solares. Mandando-os. Raios solares, mandando-os para onde? De volta para o espaço. Tá? Então, se eu fosse dizer assim, olha para cá. A poluição do ar é uma das principais causas do aquecimento. A superfície terrestre reflete uma parte dos raios solares, mandando os raios solares de volta para o espaço. Ficaria chato, tá? Bom, e para nossa tarefa, atividade de casa, ok, que eu chamo de desafio também, mas aqui é do livro de vocês. Localiza aí a página 86. Nós já fizemos questionário no início sobre ela, só que agora é diferente. Na mesma página 86, questões 4 a 6. Na 85 e 86, a gente fez somente a questão 2, tá? Então,
Página 86, 4 a 6. Vamos lá? Ó, lá 4 diz assim: embora os textos lidos tenham sido retirados de fontes diferentes, eles têm características em comum. Marque as afirmações corretas sobre esses textos. Os textos que estão aí na nossa aula. Apresentam descrições com detalhes, apresentam termos científicos, a linguagem é mais planejada, mais formal. Então, são 6 itens que vocês vão marcar. Tem mais de uma opção? Tem mais de uma opção. Você pode marcar mais de uma. Isso se for correspondente ao texto que a gente leu, tá? O texto que está lá no livro de vocês. Tudo bem? Vamos ver a outra. As características dos elefantes foram dadas de formas diferentes em cada um dos textos que você leu. Leia as descrições abaixo e complete-as com as palavras do quadro. No seu texto, gente, tem 2 textos sobre os elefantes. Aqui nós estamos falando sobre os elefantes, tanto como é nessa aqui também, ó, tá? Como nessa aqui também, ó. Beleza? Então, texto informativo na revista, verbete dicionário, texto informativo no site. Você vai ler e vai responder, ó, informações organizadas e resumidas para explicar uma palavra. Linguagem formal encontradas no... Será que é no texto informativo? Será que é no verbete dicionário? E etc, tá? E por último, qual é a intenção predominante desses textos sobre os elefantes? Divertir o leitor, imaginar mundos fantásticos, dar informações ou apresentar resultados de pesquisas. Pode ter mais de uma informação? Pode. Pode marcar mais de uma. Tudo bem? Na próxima semana nós temos nossa aula de língua portuguesa, tá bom? Gente, não esquece, perdeu a aula, vai lá, pede o link do seu professor para que você possa assistir, baixar no seu celular, baixar no seu notebook ou assistir a hora que você quiser, no momento que você quiser, tudo bem? Beleza? Estamos de volta aí na próxima semana e tchau. Não se esqueçam, a pandemia está por aí, se cuidem, tá bom? Tchau, tchau.